Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui nesse evento com todos vocês, muito honrado por ter sido um convite do meu amigo, uma pessoa que eu admiro demais, Dr. Ronald, para falar sobre um tema tão importante na nossa vida, na vida de tantas pessoas, que é realmente o processo de emagrecimento. E hoje eu vou falar especificamente sobre 10 passos que vão ajudar a destravar o processo de emagrecimento. Mas antes de falar disso aí, eu não poderia deixar de falar um pouco da minha história, né? Muitos que já me conhecem sabem da minha história, mas eu vou fazer um pequeno resumo do que aconteceu em minha vida e qual a ligação do processo de emagrecimento, obesidade e como foi que eu descobri tudo isso que eu vou falar para vocês aqui. Bom, eu sempre fui um cara magro, sempre fui uma pessoa atlética na minha adolescência, nunca fui obeso na infância, nada disso, né? Entrei na faculdade de medicina e comecei a estudar, a cuidar muito dos outros, a aprender sobre medicina. Na verdade, não era sobre medicina. O que eu aprendi na minha faculdade, assim, eu diria que 75% foi sobre doença. E não só eu, mas a maior parte dos médicos, inclusive os que estão me assistindo aqui agora. Tem muito médico aqui me assistindo agora. Então, eu aprendi muito sobre doença. Na faculdade de medicina, a gente estuda a doença e os remédios de farmácia que atacam essas doenças. Na verdade, não atacam essas doenças, atacam os sintomas dessas doenças. Esses remédios de farmácia, eles camuflam os sintomas. Só isso, não te curam de nada. E foi assim que eu fui aprendendo. E uma coisa que a gente que é médico na faculdade de medicina também não aprende é que para cuidar dos outros a gente precisa se cuidar primeiro. Então o nosso foco é como aprender o remédio certo para aquela doença. Só isso. E aí o tempo vai passando e uma faculdade de medicina não são poucos anos, são 6 anos. E durante 6 anos você vai esquecendo de você mesmo, esquecendo de se cuidar, começa a dar plantão, começa a passar noites acordados, tanto estudando para a prova como depois nos plantões, começa a se alimentar mal porque você passa o dia inteiro na faculdade e você tem pouco dinheiro e você come à base de fritura e refrigerante entre uma aula e outra e come e não sabe por que é que está comendo. A gente nunca estuda sobre alimento, estuda sobre remédio, como eu estou falando. E aí você sai da faculdade de medicina, você não sabe mais o que é praticar uma atividade física, você não tem tido tempo para fazer nada, o teu foco é somente estudar e trabalhar. Como é que você vai cuidar dos outros se você não aprendeu como cuidar de você? Praticamente todo estudante de medicina, ele entra na faculdade de medicina e ele sai mais gordo do que entrou. É muito difícil isso não acontecer. Só que muitas vezes você entra no mercado de trabalho e a coisa piora mais ainda. São plantões, são consultórios, são postos de saúde. E você entra numa residência médica, a tua formação não acaba. São 6 anos de medicina e você agora vai emendar, vai completar com mais pelo menos 3, 4 anos de residência médica. Comigo não foi diferente. Eu fui fazer cirurgia vascular. E o pior que eu via, aqueles pacientes sendo internados com problemas de diabetes, hipertensão, com problemas de triglicéridos elevados, fumantes, estressados, pessoas que comiam uma alimentação baseada em gordura trans, em alimentação industrializada. E essas pessoas entravam para fazer pontes de safena, entravam para colocar stent, entravam para fazer limpeza cirúrgica, cirurgias de bypass, que é uma ponte de safena na perna, e aí muitas acabavam em amputação, muitas acabavam em hemodiálise, muitas acabavam em morte. E a gente não conseguia entender que a gente estava só cortando perna e desentupindo a artéria que era obstruída por algum motivo, e que a gente não entendia claramente qual era o conceito de saúde. E eu estava inserido naquele momento, atendendo as pessoas, operando, cortando perna e não me tocava que eu estava entrando naquele processo como paciente também. E me formei e terminei a residência médica de cirurgia vascular e fui para a minha cidade do interior e continuei nesse ritmo frenético de trabalho, cirurgia, amputação de perna, produtividade. Eu queria um lugar ao sol, eu queria fazer o meu pé de meia, eu queria ter sucesso como médico. E acho que muitos passam por isso. E não é só na carreira de médico, não. Muitas pessoas sonham com isso. Em conseguirem um lugar ao sol, em terem uma estabilidade financeira. E nessa busca, essa faixa etária entre a pessoa, entre o jovem de 20 anos ao adulto de 35 anos, é o local onde você se deteriora mais. E isso não foi diferente comigo. Quando eu percebi, eu estava com uma boa clientela, eu estava trabalhando com meus horários todos preenchidos, as pessoas me procurando para atendê-las, bem conceituado na região onde eu morava, Sobral, Ceará. E eu era um médico de sucesso, inovador na minha área, como eu sempre fui. Quando eu vi, eu não estava mais almoçando em casa. Quando eu percebi, eu não estava mais chegando para dormir junto com meus filhos.
Quando eu percebi, eu estava sendo o último a chegar no meu condomínio, no meu prédio, né? Eu era aquela pessoa que chegava 11 horas da noite, todos os carros já estacionados e muitas vezes não tinha vaga nem para o meu carro. E eu comia o resto do almoço que tinham deixado para mim, porque eu não tinha almoçado em casa. Comia aquele resto de almoço, final da noite, com refrigerante, né? Com ketchup, maionese, comida industrializada, arroz, muita comida perto de dormir. E aí você já sabe, chegava tarde em casa, almoçava tarde, barriga cheia, demorava a dormir, ia assistir televisão. Meus filhos já nem ligavam mais para mim. Na época, o meu filho mais novo, o Arthur, chorava quando eu colocava ele no braço. E aquilo era angustiante, porque um pai de família não conseguia ter proximidade com o filho chorava, aquilo me doía no coração. O que é que eu estou fazendo? Mas o pior é que eu nem pensava o que é que eu estava fazendo, o que é que não estava fazendo. Porque quem está assim, vivendo no automático, não para pensar o que é que está fazendo e o que é que não está fazendo. Então, eu ia deixando a vida me levar. Acordava de manhã cansado, né? Arrastado, me levantava da cama arrastado. Porque uma pessoa que vai dormir tarde da noite, cansada, estressada, cheia de comida, não tem como acordar cedo, principalmente disposto. Então, acordava arrastado, minha esposa já tinha saído para trabalhar. Chegava no hospital, eu recebia piadinhas dos meus colegas médicos. E aí, milionário, chega nessa hora. E aí, jogador de tênis, jogador de golfe. E ali eu cansado, não sabia o que estava fazendo. Trabalhava o dia inteiro, operava e meio-dia tirava ali meia horinha para comer alguma coisa, engolir, descansava às vezes na maca de algum paciente e imediatamente já voltava a trabalhar e a operar. Muitas vezes eu atendia no meu consultório, pedia um sanduíche com refrigerante, né, de algum delivery, de alguma loja, e tomava ali, me deitava na mesma maca que o paciente se deitava quando eu examinava. Então aquilo era um problema, era um grande problema. E eu ia levando a vida no automático e não ligava para os sinais que o meu corpo me dava. E aí você pergunta, quais eram os sinais, Dayan, que o teu corpo te dava? Sempre com azia, queimação no estômago, esofagite, que é uma inflamação do esôfago, que é o tubo que leva a comida até o estômago, ou seja, a comida voltando. Obesidade, eu já estava com barriga grande, as calças não abotoavam mais. Então, se eu me sentasse em algum lugar, eu tinha que desabotoar a calça. Uma dispneia constante, ou seja, uma falta de ar constante, ofegante, a pele oleosa, brilhosa. O cabelo começou a cair nessa época. Claro que hoje não tem mais nada, né? Tem a questão genética também. Mas o cabelo começou a ficar mais ralo, começou a ficar mais branco. Meus cabelos ficaram brancos rapidamente. As minhas olheiras profundas, porque eu não dormia mais direito. Tontura, labirintite, ansiedade, estresse, pavio curto. Né? Então, se alguém dissesse qualquer coisa comigo, eu explodia, eu chegava às vezes a quebrar coisas em casa com raiva e enfim. Só que a coisa começou a piorar quando eu comecei a passar mal nos plantões. Como era esse passar mal? Começava a sentir um peso na nuca, uma tontura, o coração acelerava. Eu ia medir a minha pressão, estava 16/10, 17/9. E aí eu ia ali para o repouso médico, minhas colegas às vezes me davam alguma medicação para eu relaxar, ou até mesmo para baixar a pressão, e eu ficava ali um pouquinho deitado, no escuro, para voltar a atender. Imagina um médico atendendo nesse nível de saúde. Só que a grande questão é que a vida, ela nos dá sinais para a gente mudar. Ela nos dá tapinhas. Olha, tu tá com gastrite, tu tá com ansiedade, tu tá com labirintite, mas a gente não ouve os tapinhas que a vida nos dá. Quando a gente não ouve os tapinhas que a vida nos dá, a gente termina levando um murro que nos nocauteia. E esses nocautes são importantes porque você tira aprendizados. E eu, como eu não ouvia as tapinhas que a vida me dava, não ligava, sentia, essas pessoas que vão levando a vida assim são muito resistentes à dor. E eu era resistente à dor. Só que um belo dia eu resolvi tirar um tempo para mim mesmo. Eu resolvi ir para a casa da minha mãe, meus pais, lá no interior do Ceará, no Crato. Peguei meu carro, viajei dirigindo sozinho, deixei minha mulher e meus filhos, fui pensar na vida. Eu já estava questionando muita coisa. Só que para eu dirigir 8 horas de carro sozinho, eu precisei tomar várias xícaras de café no caminho. Parava, tomava café, para poder não dormir no volante. Olha o nível. Chegando na casa dos meus pais, à noite eu fui sair com minha mãe, né? Eu dirigindo o carro, minha mãe do lado. Então eu lembro como se fosse hoje, naquela noite fria, junto com a minha mãe, passando por cima da linha de um trem, ela do meu lado, no lado do carona do carro, começou a me dar um peso na cabeça, uma tontura. O meu lado do rosto ficou dormente, meu coração palpitava, minhas mãos ficaram frias.
E eu comecei a perder o controle do volante do carro. Naquela hora quase acontece o pior se a minha mãe não tivesse tomado o volante do carro encostado. E ali eu fui para o outro lado, ela tomou a direção, me levou para um hospital imediatamente. Eu estava realmente muito mal, eu achei que eu ia morrer. Eu cheguei inclusive a sentir, claro que foi uma alucinação, mas eu cheguei a sentir o cheiro das flores do meu velório. Comecei a me imaginar no meu velório, naquela cena horrível. E eu fui correndo para a emergência de um hospital. Cheguei lá na emergência, viram a minha pressão arterial. Estava 21/11. Eu estava prestes a ter um AVC. Me levaram para a UTI e ali eu fui medicado. E no outro dia fui liberado para casa, com o diagnóstico de crise hipertensiva. Olha só que diagnóstico raso. O diagnóstico era apenas do sintoma que eu cheguei ali no hospital. Ok, fui para casa, mas o que mais me surpreendeu foi de manhã eu me sentindo praticamente um inútil. Então eu, um jovem, praticamente 35 anos, passei mal na noite anterior, não conseguia nem segurar uma colher para tomar uma sopa. A minha mãe precisou me dar comida na boca. Então imagine você, um médico bem sucedido, 35 anos, não conseguir comer com as próprias mãos. Naquele momento, caiu uma ficha na minha cabeça, eu entendi que eu precisava mudar, que eu precisava tomar um rumo, que eu precisava tomar um norte, que continuar vivendo daquele jeito não ia funcionar. Então comecei indo atrás do meu diagnóstico, o que é que eu tinha? Fiz exames de tomografia, fui ao cardiologista, fui em vários médicos, ninguém dava o diagnóstico, ninguém. Os exames todos normais, até que a minha mãe, que é uma senhora que mora no sítio, muito sábia, ela muito curiosa, muito inteligente, olhou para mim e disse: Dayan, isso não é aquele negócio de pânico não, você devia ir no psiquiatra. E eu fui no psiquiatra e pasmem, a minha mãe deu o meu diagnóstico, era ataque de pânico que eu tinha. Mas o ataque de pânico também não é a causa da doença. O pânico é apenas o sintoma. Qual era a causa? E eu mergulhei no autoconhecimento. E naquele momento eu comecei a estudar o que estava acontecendo comigo. Eu estava obeso, eu estava doente e eu precisava me curar. Por que eu precisava me curar? Se eu estava obeso, eu estava na rota de várias doenças. Quais doenças? Diabetes, hipertensão, AVC, infarto, câncer, enfim, muitas outras doenças. Eu já estava com dores nas articulações, dores nas articulações da mão, excesso de ácido úrico. Em breve eu ia começar a ter artrose, problemas de locomoção. Eu já me via futuramente sem conseguir fazer minhas necessidades básicas. Eu ia me tornar uma pessoa portadora de uma doença crônica, sei lá, lúpus, artrite reumatoide. As alergias estavam frequentes. Uma pessoa obesa, ela começa a ser um território inflamado, que é uma área para várias doenças se instalarem. Sem contar os problemas psicológicos, problemas de autoestima. Nenhuma roupa fica boa, você vai sair, não estou bem, você começa a não se gostar e você começa a ter um problema de isolamento social. Você cria condições para não ir para uma festa, você cria condições e empecilhos para não ir para uma reunião. Ninguém é mais interessante para você, realmente é uma síndrome. Se eu disser para você que eu consegui mudar a minha vida, sair desse estado todo para onde eu estou hoje, com 46 anos, com um corpo atlético, com o abdômen trincado, com o foco e a concentração como eu nunca tive na minha vida, com a vitalidade que eu nunca tive. Se eu disser para você que isso foi rápido, eu estaria mentindo, mas também não foi tão lento. Então eu usei 10 coisas que eu vou falar para você agora, que me ajudaram a destravar o meu processo de emagrecimento. Porque eu tentava emagrecer. Logo no começo eu fazia dietas, eu ia ao nutricionista, mas durava 3 meses, perdia 2, 3 quilos, voltava. Eu precisava perder 15 quilos. E não podia demorar tanto assim, porque eu precisava mudar a minha vida. Busquei o autoconhecimento, fui bater nos cursos fui procurar as maiores referências no mundo de transformação pessoal. Fui nos Estados Unidos várias vezes fazer cursos com o Tony Robbins, o maior coach do mundo. Fiz cursos de meditação, fiz formações em coaching, fiz mestrado em coaching, fiz uma pós-graduação de medicina ortomolecular para aplicar em mim mesmo. E tudo que eu vou falar para você hoje aqui tem a ver com o que eu fiz comigo. E depois eu comecei a usar com os meus pacientes e vi que isso era um método. Então eu resolvi hoje, de uma forma mais didática, pensar assim, quais os 10 passos principais que eu usei na minha vida e que usei na vida dos meus pacientes, que pode ajudar essas pessoas que estão aqui me assistindo hoje a destravar o emagrecimento. Anota aí o primeiro passo. Primeira coisa, um equilíbrio na alimentação e na hidratação. Dayan, fala um pouco mais sobre isso. Todo mundo fala, beba água. Não. Eu entendi que água era fundamental. Quando eu entendi que nosso corpo era em torno de 70%
a 75% de água, eu entendi que eu precisava cuidar desse fluido corporal, porque a água faz parte, é o maior componente do terreno biológico. Se você não tem um bom terreno biológico, você não tem como ter saúde. É como um aquário, se você não cuida do teu aquário, como é que vão ficar os peixes? A primeira coisa que você tem que cuidar do aquário é da água. E assim é no nosso corpo. Eu comecei a perceber que nós vivemos desidratados, né? E entender que quando você tem sede, você já está desidratado. Então, eu comecei a adquirir o hábito de beber água e andar com uma garrafinha dessa todo o tempo, a cada 20 minutos um gole, e não esperar ter sede. Então eu entendi que você tinha que fazer uma conta. É claro que a quantidade de água que cada um deve beber é muito relativa. Cada um precisa de uma necessidade, cada um tem uma massa corporal diferente, tem um gasto de água diário. Mas em média você pode fazer uma continha, ou seja, 3 vezes o teu peso. Se você pesa 70 quilos, 3 vezes 7, 21. Então daria 2 litros e 100 ml. Mais ou menos isso. Então você tem ali pelo menos um parâmetro para você ter bebido durante o dia inteiro. Outra coisa que fez muita diferença na minha vida foi entender que nosso corpo precisa ser mais alcalino e que uma água alcalina iria me ajudar. E que água alcalina? Pode ser a água alcalina de um filtro que produz água alcalina, ou você pode alcalinizar a água apenas colocando limão na sua água. E foi o que eu comecei a fazer, água com limão. Você pode também preparar a tua água caseira alcalinizada. Como é que faz isso? Pega 20 litros d'água, coloca 1 colher de café de sal rosa do Himalaia, mais 1 colher de café de bicarbonato de sódio, mais 1 colher de café de cloreto de magnésio, em 20 litros d'água. E ali você bebe, você e sua família. Então, esse conceito de água alcalina, de hidratação, mudou muito a minha vida. Aí eu estou falando da água, da hidratação, mas tem a alimentação. A alimentação foi a dieta cetogênica, ou seja, uma dieta baseada em gorduras boas. 70% de gorduras boas e o restante, 20% de proteína e 10% apenas de carboidratos complexos. Daí o que é que você chama de gordura boa? Abacate, azeite de oliva, nozes, castanhas, oleaginosas, peixes gordos, salmão, sardinha, atum e carnes propriamente dita. A gordura das carnes, picanha, do óleo de coco, a gordura da banha de porco. Então, tanto gordura saturada como os outros tipos de gordura. Claro que gorduras boas. Comecei a entender que quanto mais próximo da natureza eu ficasse, mais saudável eu iria ficar. Comecei a tirar produtos light, diet, industrializados, temperos prontos, tudo isso. Comecei a sair do gosto doce, comecei a tirar o adoçante, comecei a tirar leite derivados. Enfim, comecei a ter uma alimentação mais saudável. O segundo passo que você precisa dar para ter o destravamento do teu processo de emagrecimento é atividade física. E aqui eu queria relatar um pouco o que aconteceu comigo. Eu estava no supermercado com minha esposa, bem gordinho, né? E passou um personal trainer, um amigo meu, Nentargino. Olhou para mim assim, fez uma cara de desprezo e disse: cara, tu tá acabado, tu tá obeso, bicho, tu tá lascado. E aquilo ali mexeu muito comigo, na frente da minha esposa, me colocou no chão, mas ele me deu a solução. Bora treinar amanhã? Eu te dou aula de personal. Eu não tenho tempo, arrumando um monte de desculpa. Eu vou na tua casa às 5h30 da manhã. E eu aceitei o convite, porque ele me obrigou praticamente, me convenceu. Desde esse dia, eu comecei a fazer exercício físico todos os dias. Então, uma coisa fundamental para você é criar o hábito do exercício físico. Se vai ser com personal, que eu acho que é o melhor, se você tem como fazer, melhor, invista nisso. Muitas vezes você investe todo mês em alguma coisa, só com bebida, restaurante, calça, roupa. Faz isso, né? Investe, sai um pouco, invista um pouco em você. Se não puder, faz uma caminhada, faz uma academia, faz natação, joga bola, mas faça exercício físico. Se não puder, que seja todo dia, faça 3 vezes por semana, mas se mexa. Agora, Dayan, o que é o ideal? O ideal é você mesclar o exercício aeróbico, né, com elevação da frequência cardíaca. Eu gosto muito do exercício de HIIT, né? Um exercício que você tem alta intensidade. São exercícios intervalados com alta intensidade de frequência cardíaca, te ajudam a emagrecer. Você pode, inclusive, fazer coisa de 20 minutos por dia, não precisa nem ser 1 hora. Né? Você vai procurar na internet, tem muitos treinos de HIIT, né? Claro que você precisa ir antes ao cardiologista, saber como é que está o teu coração. Outra coisa que é muito importante é você melhorar a massa muscular. Então a musculação vai te ajudar. Quanto mais massa muscular, mais fácil vai ser o processo de emagrecimento. Então esqueça essa história de eu quero emagrecer, é só esteira. Não. Quer emagrecer é musculação e esteira. É musculação e natação.
é sempre a musculação com alguma coisa. Terceiro passo para destravar o teu processo de emagrecimento é você investir no equilíbrio emocional. Então isso foi fundamental para mim. Não tem emagrecimento sem cuidar da parte emocional. E aí está incluído terapia, psicólogo, yoga, meditação, cursos de autoconhecimento, hipnose, tudo vale. Tudo vale. Quarto passo para destravar o teu processo de emagrecimento, eu te aconselho a fazer alguma coisa ligada a coaching. Coaching em inglês quer dizer treinamento. Treinamento de quê? Imagine que você quer atingir uma meta. Você precisa de um treinador para te ajudar nessa meta. Alguma pessoa que vá te ajudar a fazer uma agenda programada, descobrir quais as tuas metas, como você pode tirar impedimentos que estão te atrapalhando a atingir essas metas. Pessoas que vão traçar a tua caminhada de onde você está para onde você quer chegar. No emagrecimento isso é fundamental. Organizar a agenda, assim como tirar interferências, tanto internas como externas. Então é muito importante. Se você tem como contratar um profissional desse para te guiar, um coach, que é o treinador, ótimo. Se não, faz um curso. Às vezes tem cursos de coaching que são mais baratos. Outra forma é você estudar sobre coaching, existem livros de coaching. E o quinto passo para você destravar o seu processo de emagrecimento é cuidar da sua rede social. Existem pesquisas que mostram que o excesso de peso, o sobrepeso, a obesidade, elas são, até certo ponto, contagiosas. Quando eu falo de contagioso, eu não falo de uma forma pejorativa, não. É que contagia. Coisas boas e coisas ruins também contagiam. Um estudo feito por pesquisadores chamados Fowler e Christakis mostraram que se você é obeso ou está com sobrepeso, a chance de alguém que convive com você também ficar assim é de 25%. E a chance do amigo do seu amigo ficar também, porque você está, é de 16%, ou seja, é muito alto. Então a primeira coisa, e o mais interessante é que essas pesquisas se estendem para outras áreas também. Ou seja, se você convive com alguém, por exemplo, que ganha muito dinheiro, a chance que você tem de ganhar muito dinheiro também é muito alta. Assim como se você convive com pessoas que têm bons relacionamentos conjugais, a chance de você também ter é muito alta. Ou seja, a velha história, diga-me com quem tu andas que direi quem tu és. Só que você passa a ter consciência disso. Então se você anda com um monte de gente que só come bolo, café com açúcar, pizza, chopp várias vezes por semana, vai ser muito difícil você emagrecer, mesmo que você não coma tudo isso, você vai ter que ser uma resistência no meio dessas pessoas. Então você vai ser uma pessoa que vai atrapalhar o convívio social. Ou então você vai conseguir, mas vai fazer uma força muito grande. Vai ter que ter muita força de vontade para conseguir isso. Então o melhor é você fazer uma gestão das suas redes sociais. Se distanciar mais, se distanciar um pouco mais desses grupos, se aproximar mais de grupos mais saudáveis e manter essa gestão. Você não precisa se isolar completamente dessas pessoas. Você ama, você convive, mas convive por menos tempo. Vai fazendo essa gestão social. Sexto passo para destravar o seu processo de emagrecimento é claro que é a suplementação. E isso eu entendi quando eu comecei a fazer a minha pós-graduação de medicina ortomolecular. E o suplemento serve para quê? Bom, a alimentação que a gente tem hoje em dia, dificilmente a gente vai conseguir todos os nutrientes que a gente precisa. Nossos solos estão mais pobres devido à monocultura, ou seja, você planta todo ano ali tomate. Todo ano ali tomate. Depois de 10 plantios, o solo não tem mais a mesma quantidade de selênio que você precisaria no teu tomate. Então, você precisa muitas vezes suplementar o selênio. A suplementação é muito importante até para quem não come muito bem, para quem não tem muito tempo. Enfim, suplementação ajuda a te tornar ótimo, né? Não a ser uma pessoa normal, para se tornar ótimo. Daí aí, quais os suplementos que você acha que são importantes no processo de emagrecimento? Anota aí. Primeiro deles, se você já passou dos 30 anos e não dorme bem, melatonina. Melatonina ajuda no processo de emagrecimento, ajuda a aumentar a produção de GH, hormônio do crescimento, ajuda a retirar metais pesados do seu corpo, enfim, te ajuda a emagrecer e a aumentar a massa magra. A coenzima Q10, que ajuda na produção de energia, ajuda na queima de caloria, principalmente porque ajuda ali nas mitocôndrias. O psyllium, que é uma espécie de suplemento ao alimento, né? O psyllium ajuda a dar saciedade, você sentir menos fome, né? Psyllium é um pozinho, né, geralmente em forma de pó, que vem de uma planta chamada Plantago ovata. E ela sai como uma esponja, varrendo o intestino e o estômago e levando consigo comida. E você termina ingerindo menos calorias. É
É uma certa forma de você conseguir botar para fora um pouco do excesso do que você comeu. Outro suplemento muito importante é o 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, principalmente para quem tem compulsão por doce. O 5-HTP ajuda na produção de serotonina, vai te dar mais felicidade, você não vai buscar tanto isso nos doces. Outro suplemento muito importante também é a vitamina D, que na maioria das vezes está baixa em quem está com obesidade e sobrepeso. A vitamina D vai te ajudar nas emoções, vai te ajudar na imunidade, vai te ajudar a desinflamar. Sabe por quê? Porque todo obeso é inflamado. Em relação à inflamação, outro suplemento também que ajuda muito, inclusive no processo detox, é a clorela, esse ser unicelular que ajuda a fazer o detox do corpo, é rico em clorofila, ajuda também a reduzir a ansiedade que muita gente passa nesse processo de emagrecimento, então clorela é muito indicado também. Outra coisa muito importante quando você está no processo de emagrecimento é que muitas vezes as pessoas vão dizer que você está ficando velho e murcho, porque a tua massa muscular não acompanha o processo. Muitas vezes você emagrece e perde massa muscular. Então eu acho muito importante também o uso de aminoácidos essenciais, que são os tijolinhos que vão ajudar na construção das proteínas e da tua massa muscular. Assim como é importante suplementar gengibre, pode ser na forma de chá ou de cápsulas. O gengibre, além de ser anti-inflamatório, é termogênico. E todo termogênico ajuda a perder peso. O magnésio de malato, na verdade o magnésio de malato é uma forma muito boa, mas o magnésio é um ativador mitocondrial também, que participa de mais de 300 reações químicas no corpo, também é muito importante. A L-carnitina, que também é ativador mitocondrial, vai te dar mais energia, mais disposição física. A cúrcuma é muito importante, porque a cúrcuma te ajuda a desinflamar também. Então o anti-inflamatório natural mais incrível que eu já vi chama-se a cúrcuma, ou seja, o açafrão. Se você não tem o hábito de usar na tua comida, até porque teria que usar muito para ter um efeito terapêutico, cria o hábito todo dia de, ao acordar, tomar um copo d'água com metade de uma colher de sobremesa de cúrcuma. Outra coisa que uma pessoa que está no processo de emagrecimento precisa fazer é cuidar do seu intestino. Povoar seu intestino com bactérias boas. E aí você precisa de um médico para te orientar, mas você já pode usar kefir, uma bebida chamada Rejuvelac de quinoa. São bebidas probióticas, você vai plantar bactérias boas no teu intestino. Você não é apenas o que você come ou o que você pensa, não. Você é também a qualidade das bactérias que existem no teu intestino. Então a gente precisa ter ideia disso. Que existe todo um ecossistema de bactérias no nosso intestino que são responsáveis por tudo no nosso corpo, inclusive emagrecimento. Sétimo passo para você destravar o teu processo de emagrecimento. Se for necessário, fazer uma modulação hormonal. Nós vamos envelhecendo e a gente vai perdendo a produção de alguns hormônios. Dentre eles, melatonina, como eu já falei, hormônios sexuais, como testosterona, progesterona, os estrogênios e o DEA e o cortisol. A gente tem que entender como é que está a regulação dessa orquestra. Então, qual hormônio que está alto, qual que eu preciso baixar, qual que está baixo que eu preciso aumentar, equilibrar para que essa balança nos leve a um lugar mais longe e melhor. Oitavo passo, talvez devesse ser o primeiro, né? Que é a disciplina. Se você não tiver disciplina, se você não tiver consistência, se você não fizer todo dia o que é para ser feito, todo santo dia, mesmo sem gostar, você não vai a lugar nenhum. Ah, porque eu não gosto de academia. Ah, porque eu não gosto de comida que não tem gosto. Se você não fizer coisas, inclusive, que você não goste, você não vai emagrecer. Nono passo para você destravar o processo de emagrecimento é o sono. Se você não dorme bem, se você não respeita o teu ritmo circadiano, o teu relógio biológico interno, você não vai emagrecer. Se você fica dormindo até 9 horas da manhã e fica acordado até 2 da madrugada, tudo vai dar errado. A gente precisa estar conectado com a natureza e com o ciclo da noite e do dia. Se a gente não fizer isso, a gente não vai a lugar nenhum. Então a noite é o horário onde a gente reconstrói todos os nossos pensamentos, as nossas conexões neurológicas, faz uma limpeza do corpo, faz um auto-detox. À noite, onde a gente repara os erros das nossas células, é onde a gente limpa o corpo, onde a gente para um pouco para fazer o balanço biológico. E se você não cria esse ritmo, se à noite você não eleva a produção de melatonina e de GH e não cai o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, para de manhã baixar a melatonina e aumentar o cortisol para a gente ir para a luta, não vai funcionar. E em 10º e último lugar, o passo mais importante. Eu deixei por último já para a gente deixar essa reflexão. Ter e desenvolver uma grande espiritualidade. Dayan, o que é espiritualidade? É rezar o terço, é dar o dízimo? Nada disso. Espiritualidade envolve você se conectar com algo.
envolve você se sentir pertencendo a algo, que seja Deus, que seja o sol, que seja não sei o que, mas se sentir, além disso, se sentir útil ao mundo, ao universo e não apenas uma pessoa que paga conta. Espiritualidade tem a ver com servir, com tornar o outro melhor, ajudar o próximo, quer seja com o ouvido para ouvir os problemas dos outros, quer seja para dar uma palavra amiga, quer seja para dar dinheiro, quer seja para dar o teu tempo ou um trabalho voluntário, quer seja para ajudar as pessoas, ou seja, sirva ao mundo. Se você não serve para servir, você não serve para viver. Essa frase foi minha agora, uma frase mais ou menos. Enfim, espiritualidade também tem a ver com crescimento. Se você vive todos os dias e não percebe que você está em crescimento, te dá um vazio. Esse vazio é falta de espiritualidade. Então, espiritualidade é muito importante para você se sentir cheio, mas não de comida, de outras coisas. Bom, espero que eu tenha atingido aqui o objetivo, que é ajudar vocês nesse processo de saúde, né? Quero agradecer a todos que acompanharam esse nosso bate-papo, né? Quero agradecer ao Dr. Ronal pelo convite para estar nesse evento onde só tem grandes estrelas brilhantes e eu me sinto muito honrado de estar aqui no meio de vocês. Agradecer a todos que confiaram aqui no trabalho do Dr. Ronal e no nosso trabalho. Então, muito obrigado. Vivam com saúde, vivam com paixão e com Deus no coração. Grande abraço.